O fato é que em encontro de casais, cursos de casais, reuniões de casais, às vezes dá BO entre os casais, né? Em vez dos casais voltarem para casa e falar, nossa, né, eu preciso melhorar, aí começam a apontar o dedo um para o outro, e quando está se ouvindo alguma coisa, ao invés da pessoa entender e procurar discernir onde ela está falhando, ela fica pensando no cônjuge, nas falhas do cônjuge, e aí você já começou errado, porque o objetivo do curso é nos aperfeiçoar. Diga assim, eu preciso melhorar. Meu cônjuge, eu entrego para Deus. Amém? É a pessoa mais apropriada para mexer com ele ou com ela. Então, somos nós. Então, se eu sentar aí e ouvir, e ficar pensando no que o meu cônjuge está falhando comigo, já começou errado, não vai dar certo, vai dar confusão. Mas se você sentar aqui, você que está aqui, tiver o coração de aprendiz, dizer, Senhor, no que depender de mim, o meu casamento vai melhorar. Com certeza vai ser uma bênção na sua vida, no seu casamento. Amém? Hoje nós vamos começar a falar sobre aliança. E aliança é algo que tem sido deturpado ao longo dos anos, ao longo de toda a existência humana, né? Porque as pessoas, elas confundem a aliança com o contrato. E para Deus, a aliança tem um significado muito profundo. A maneira de Deus olhar as coisas é diferente da maneira que o homem olha. Por isso nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos de conhecer a Bíblia, que é o nosso manual de fé. Nós costumamos dizer que a Bíblia, ela é o manual do fabricante. O Senhor nos fabricou, nos criou, e a Bíblia é o manual que Ele deixou para nós vivermos melhor, nós aprendermos a viver bem, em todas as áreas da nossa vida. E ao longo da vida nós vamos tendo a tendência de nos tornarmos independentes de Deus, porque nós vamos criando conceitos, nós passamos a ver as coisas com os nossos próprios olhos, com a nossa forma de pensar, e vamos abrindo mão de princípios que Deus estabeleceu para que a gente viva bem. Quem tem filhos e que está entrando na adolescência, é um desafio no sentido de, o filho quando ele está entrando na adolescência, ele se enxerga como um adulto, sem ser. Então ele já acha que já está apto para tomar decisões, para conceituar as coisas, para ditar o que ele tem ou não a fazer, mas ele não tem maturidade para isso. E essa imaturidade que leva ele a querer ser independente dos pais, traz muito dano na vida dele. Só que nós, muitas vezes, ou permanecemos como crianças birrentas, que ou é do meu jeito, ou de jeito nenhum, ou a gente começa a entrar na adolescência, na pré-adolescência, e a gente a gente estabelece uma independência de Deus, e aí a gente toca a vida, e a gente esquece que as fases, elas precisam passar. E no casamento não é diferente. Por exemplo, para Deus, a aliança tem uma profundidade no significado muito além do que o que a gente às vezes imagina. Tanto é que a maneira de Deus se aliançar com o ser humano foi entregando o Filho dele. Então, para Deus, a aliança é algo que é muito forte, é irrevogável, é para ser eterno. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente faz um voto, uma aliança, um compromisso com Deus, a gente tem que cumprir. Só que as pessoas, elas se casam com uma mentalidade contratual. Elas se casam baseadas em cláusulas que, se o meu cônjuge cumprir, eu também faço a minha parte.
Vocês estão entendendo? Quando você assina um contrato, no contrato tem cláusulas que vai dizendo o que é seu direito, o que é seu dever, não é isso, Gleidson? Se eu falar besteira, você... Então, o contrato ele vai estar trazendo as cláusulas de deveres e de direitos. E a pessoa que assina um contrato, ela tem na mente assim, eu vou cumprir o meu dever se o meu direito for respeitado. Esse se condiciona aquilo que era para ser uma aliança e dá fim em vários casamentos e destrói muitas famílias. Porque a aliança aos olhos de Deus não é condicionada ao outro. Quando nós nos casamos, pelo menos é para ser assim, nós nos casamos e estabelecemos um compromisso em aliança diante dos homens e de Deus. Diga assim, de Deus. E para Deus, Ele leva isso muito a sério. Deus, Ele não tem essa mentalidade de a aliança que fizeram aqui, se não der certo ali, está tudo bem. Existe um texto na Bíblia, em Josué, no capítulo 9, que exemplifica muito bem o fator de uma aliança mal feita. Por isso que nós, que somos casados, precisamos, na medida do possível, orientar os jovens que pretendem se casar a saber escolher. Primeiro, é muito importante que os dois professem a mesma fé. Porque o pastor Cláudio Duarte é maravilhoso, né? Ele é muito didático. E ele fala o seguinte, se os dois gostam da Bíblia, os dois vão andar com a Bíblia. Se é com terço, com terço. Se é para matar a galinha, é matando a galinha. O fato é que os dois precisam ter a mesma visão. Os dois precisam concordar com muitos aspectos da vida, porque senão vai ser problema depois do casamento. Ao contrário do que muitos jovens imaginam, o que sustenta o casamento não é o romance, a paixão, não é. Porque os sentimentos, eles vêm e eles vão. Eles voltam e eles vão. Sentimento, ele não é arraigado na rocha, porque ele é baseado naquilo que o outro faz, naquilo que eu recebi, o que eu gostei, o que eu não gostei. Mas um casamento, ele precisa ser firmado no compromisso de aliança que nós fizemos diante de Deus. Então, se eu tenho uma visão deturpada de Deus, eu vou ter dificuldade de entender o quanto a aliança para Deus é importante. Então, eu preciso de querer conhecer esse Deus no seu caráter, na sua profundidade, para eu entender que quando Ele estabelece princípios, esses princípios precisam ser honrados. Então, em Josué nós vemos que depois que Moisés morreu, Josué assume a liderança do povo. E ele começa, e ele estabelece uma batalha contra uma cidade chamada Ai. E não vou entrar no detalhe dessa batalha, mas depois que eles venceram esse exército de Ai, os rumores acerca do povo de Israel foi assim, os israelitas continuam vencendo as batalhas mesmo depois que Moisés morreu. E aí, tem um povo da cidade chamada Gibeão, os gibeonitas, que ficaram com muito medo de Israel atacá-los. Então, eles fizeram um plano. Eles se vestiram de roupas sujas, rasgadas, e eles eram vizinhos onde Israel estava. E aí eles pegaram e chegaram lá falando assim, que eles precisavam de fazer aliança com o povo de Israel.
porque eles tinham vindo de uma terra muito distante, e que eles estavam muito cansados, e que eles já tinham ouvido falar dos rumores de Israel, e eles precisavam dessa aliança, porque eles queriam servir a Israel. E a Bíblia, no capítulo 9 de Josué, o autor ele fala o seguinte, que o povo não consultou a Deus, e o povo fez aliança com os gibeonitas. E logo depois de fazer a aliança com os gibeonitas, eles descobrem que os gibeonitas eram vizinhos deles. A mentalidade humana e a aliança, naquele tempo, ela estava mais próxima daquilo que Deus pensa de aliança. Ela não podia ser revogada. Nós temos uma aliança, nós vamos proteger vocês, se preciso for, vocês nos protegem, e tudo bem. Só que eles foram enganados. O povo de Israel foi enganado pelos gibeonitas. Mas para Deus não tinha engano. Para Deus, eles fizeram uma aliança e eles precisavam de cumprir com aquilo. Os outros reis das cidades vizinhas ficaram sabendo dessa aliança e passaram a querer fazer guerra contra os gibeonitas pela traição deles, por eles terem se juntado com o povo de Israel. E o que aconteceu? Eles correram em Josué e falou: Josué, 5 reis estão vindo com exércitos incalculáveis contra a gente. Nós precisamos de vocês. E a Bíblia diz que Josué, sem pensar, apesar de ter ficado muito triste com o engano dos gibeonitas, ele chamou o exército e lutou a favor dos gibeonitas. Logo depois dessa situação de vencer essa batalha pelos gibeonitas, foi que Josué, no meio da batalha, ele ordena ao sol que pare. E Deus ouve Josué. O único homem que foi capaz de dar uma ordem, imagina, o sol parar, e isso cientificamente aconteceu, né? A NASA, ela fez um estudo, e nos estudos da NASA, mostra que, de fato, no tempo, não vou saber explicar para vocês de jeito nenhum, mas que no fator tempo, o sol parou por um dia. E por que Deus ouviu tamanha ousadia desse pedido? Porque Ele foi fiel à aliança. Não era sobre os gibeonitas, era sobre o poder da aliança que eles haviam tido feito. E nós, hoje, assumimos uma aliança com o nosso cônjuge, diante de Deus. E muitas vezes, muitos não estão levando isso a sério. Estão colocando num patamar de, se você não fizer, eu não vou fazer. Às vezes os céus se fecham para as orações, às vezes danos começam a acontecer na família, porque a mentalidade de um dos cônjuges ou dos dois está limitada acerca dessa questão da aliança. Já viu casais assim? Tem uma briga e um fala assim: vamos separar. Teve uma confusão, pega suas coisas e vai embora. Qualquer coisinha, o que vem na boca é o quê? A separação. Isso mostra que a pessoa não entendeu que diante de Deus a aliança que ela fez com o cônjuge é eterna. Então, biblicamente falando, e eu quero deixar claro que nós aqui estamos ministrando tudo que a gente ministra aqui é baseado naquilo que nós cremos, que é o que está na Bíblia. Você tem liberdade para crer ou não, mas nós cremos no que a Bíblia diz. E para Deus, quando fazemos uma aliança, é para a eternidade, é até que a morte nos separe. E de preferência, segundo o pastor Cláudio Duarte, a morte do nosso cônjuge, né? Brincadeira, amor, nós vamos subir juntinho. Ele deu uma olhada ali para mim. Mas é até que a morte nos separe. Não é até que o já viu aquela coisa?
Motivo de separação. Não sei se é incompatibilidade de gênero. Né? Nosso temperamento não bate. Não dá. Você sabe por quê? Que a Bíblia, Jesus, ele falou que para haver um divórcio, o adultério, ele dava base para quem quer divorciar, o adultério é base. Aí questionaram Jesus, mas na lei de Moisés, aí Jesus falou assim, mas Moisés falou daquela forma porque o coração de vocês é duro demais, vocês não sabem perdoar, vocês são pessoas duras, vocês são pessoas que têm que ser do jeito de vocês, ou não. Então, quando nós pensamos em separar, no nosso casamento, mostra o quão distante nós estamos no entendimento do que Deus pensa acerca do casamento. Casamento é um compromisso, é uma lealdade, é uma fidelidade que precisa ir até a morte. Nós vamos estar falando acerca de divórcio para frente. Mas hoje nós precisamos sair daqui entendendo que o que sustenta um casamento não é o romance, não é o sentimento, não são os dias bons, é o poder e o entendimento que a aliança tem. A aliança, ela é a base. Então, o dia que eu não estiver muito bem com meu cônjuge, eu preciso respirar e dizer, eu fiz uma aliança diante de Deus, isso vai passar. Porque na vida, tudo passa. Dias bons passam, mas os dias maus também passam. Se uma rosa murcha num solo, numa terra, eu não devo chegar lá e arrancar. Eu preciso cuidar, porque ela vai produzir mais rosas, mais flores. Mas se eu arrancar, como ela vai produzir? Então eu preciso crer no poder da aliança, no poder da minha fidelidade a essa aliança. Não é sobre o meu cônjuge apenas, não é sobre os meus filhos apenas, não é sobre a minha família apenas, é sobre um compromisso que eu fiz diante de Deus. E quando nós nos comprometemos com Deus, Ele leva a sério. E quando nós traímos esse compromisso diante de Deus, consequências virão, porque um dos atributos do Senhor é justiça. Por isso que alguns verbalizam assim, graças a Deus por Jesus Cristo não ter desistido de nós. Porque se não fosse Jesus ter trazido o tempo da graça, que é esse que nós estamos vivendo, o que é tempo da graça? É nós não sermos consumidos com os erros que nós cometemos de infidelidade a Deus. Graça é você receber o que você não merece, de graça. Então, se você está aqui, diante de tantas lutas que você e seu cônjuge já passaram, é porque você tem sido visitado com a graça. E isso precisa ser suficiente e entendido e encarado com muita gratidão. Porque a graça é um presente. Se não fosse Jesus ter trazido esse tempo, aconteceria conosco o que acontecia no Antigo Testamento. Pessoas eram fulminadas instantaneamente pela infidelidade. E olha que eu não estou falando da infidelidade com o homem, eu estou falando da infidelidade com o Senhor. Porque a infidelidade a Deus, ela traz consequências terríveis. Terríveis. Quando nós nos casamos, nós nos tornamos um com o nosso cônjuge, mas é um de verdade. Nós nos tornamos parceiros nessa aliança, de bens, de corpos, né? Nós nos tornamos parceiros das dívidas, das famílias. Aí já começa assim, eu me caso, eu não. A pessoa se casa e ela começa a querer separar. Os bens, sim. A sogra, não. Né? O corpo, sim. As dívidas, não.
Então, quando você começa a fazer essa separação de coisas que fazem bem para você e aquilo que não faz você deixa de lado, você já está errando na aliança que você se comprometeu. Porque a aliança fala dos dois se tornarem uma só carne. É um. Então, eu preciso honrar os meus sogros, a minha sogra, como eu honro os meus pais. Ah, pastora, mas você não conhece a minha sogra. Não importa. Lembra dos gibeonitas? Mentiram. Eles enganaram o povo de Israel. No entanto, Josué, ele sabia tanto, ele conhecia tanto a Deus, que ele preferiu ser fiel ao compromisso que ele fez diante de Deus, do que se deixar levar pela razão humana dele. Aliás, casamento e razão não andam juntos. Se nós queremos ter razão nas coisas, nós não vamos ser felizes. Nós não teremos paz. Porque muitas vezes nós vamos precisar abrir mão da nossa aparente razão para estar bem, para viver bem e, além disso, para honrar a Deus. O que é mais importante para você? A honra a Deus está em que escala da sua vida? Né? Tem pessoas que colocam o cônjuge acima de Deus, os filhos acima de Deus, e não é assim que funciona. Deus, ele precisa de estar no centro, no lugar onde é dele, o lugar dele, o lugar supremo, o lugar que conduz, o lugar que direciona. Ele tem que estar no lugar dele. Tem pessoas que se envolvem com a obra de Deus, que pregam, que cantam, que evangelizam, que faz tudo, mas não deixa Deus estar no centro das emoções, conduzir o temperamento. Aí as crises no casamento se instauram. Eu falei certo? Falei, né? Instalam. Porque quando a gente não entende que o casamento, para prosseguir, eu preciso entender que a minha fidelidade primeiro é com a aliança que eu fiz diante de Deus. Eu posso até desistir dessa aliança, mas Deus, Ele não olha com esses olhos e Ele vai cobrar de mim sim. Ele vai cobrar. Então eu preciso de descobrir meios, e nesse curso nós vamos aprender, em nome de Jesus, que vai nos ajudar, que vai ajudar o nosso cônjuge a conduzir essa aliança em fidelidade de uma maneira mais leve, de uma maneira gostosa, de uma maneira prazerosa, porque é possível. Por que eu preciso pesar o meu casamento se eu posso viver bem? Se eu posso deixar mais leve o negócio? Eu preciso sorrir, eu preciso brincar. A gente precisa, já basta cada dia o seu mal. Então, se quando namora, né, nós já vivenciamos isso várias vezes lá em casa com os nossos filhos, vendo cada um deles se apaixonar. É muito engraçado. Conversa um tempão, e programa para poder agradar, né? E aquela é uma graça, gente. Eu falo assim, meu Deus, mas como é que pode? Aí nós que somos casados é que tínhamos que investir tempo para poder saber como agradar o cônjuge, porque o tempo, a rotina pode ir deixando o negócio mais difícil. Mas a gente não se preocupa, afinal já casamos, já tem tempo. E não é assim. Nós precisamos de tirar um tempo e falar, o que eu posso fazer? Aliás, eu já quero pedir para vocês, passar uma tarefa da semana para vocês. Na próxima semana nós vamos perguntar, né? Acho que o pastor Iranildo vai estar aqui conosco. Nós gostaríamos que você, no decorrer dessa semana, surpreendesse o seu cônjuge. Fizesse algo para ele ou para ela que eles não estão esperando. De jeito nenhum. Pastora, não é possível. Já vai ter que gastar. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de surpreender. Às vezes o seu casamento já está tão frio, já está aquela coisa tão sem sal, que se você chegar e der um beijo, mas um beijo no cônjuge, né? De pelo menos 6 segundos, né?
Já é, o que é isso? Né? Então, como vocês dois estão aqui, não vai ser surpresa. Quando o cônjuge te surpreender, você fala assim, uau, uau, está funcionando. Sério, porque essas sugestões, quando praticadas, gente, ela traz um clima tão gostoso. E eu não estou falando de um clima que vai terminar numa intimidade. Pode até ser que sim, né? Deus abençoe que sim. Vai plantando aí. Mas eu falo no relacionamento entre o casal. Então, se a aliança é algo tão sério, ou mais sério do que eu imaginava, o que eu posso fazer para tanto se tornar mais leve para mim, como para o meu esposo? Existem formas de eu fazer isso aí. Basta eu querer ser fiel à aliança que eu fiz diante do Senhor. Existem tempos no casamento que surge assim, mas eu não amo mais. Quando eu e Sérgio ficamos noivos, nós ouvimos a palavra de um amigo nosso, que ele falou assim, o amor é igual a uma plantinha, você precisa regar. Você precisa cuidar. Por que os casais, quando casam, passa certo tempo, ele não cuida mais da planta? Que se dane para lá. E hoje em dia são tantas coisas que afastam o casal um do outro. Na minha época, eu sentava na frente de uma televisão, primeiro, para querer mudar o canal, eu tinha que levantar do sofá e mudar na televisão, porque controle remoto era coisa de rico. Tá? Outra coisa, era 3 canais, 4, se você tivesse assim, quase no céu. Mas hoje, você tem 500 canais na sua mão. Você tem o celular, é o mundo na sua mão. Então, a possibilidade de você se distrair é muito maior. É proibido? Não é proibido. Mas lembre-se que existe uma plantinha que dorme com você todos os dias, que precisa ser regada. Como você pode regar essa plantinha? Mulheres, os homens também são plantas, eles também precisam ser regados. Porque tem umas mulheres que é o seguinte, eu não estou sendo regada, mas ela também não pinga uma gota. Né? Marido e mulher são plantas que precisam de ser regadas, com carinho, com respeito. Vocês já viram como que a gente trata as pessoas de fora? Você pode estar nervoso do jeito que for no trabalho. Você respira, você engole, você sorri e responde com gentileza. E dentro de casa, bate a porta, grita, não escuta. Por quê? Por quê? Vamos mudar essa realidade nas nossas casas, se porventura existe? Amém? Amém? Diga assim, eu vou mudar. Não é o meu cônjuge que tem que mudar. Porque a aliança começa a partir de mim. Se eu fiz um compromisso com meu esposo, sou eu que preciso de mudar. Sou eu que preciso de regar a planta. Sou eu. Ele precisa? Precisa. Mas e se ele não regar? Faz igual Abigail. Apresenta diante de Deus. A Bíblia fala assim que Nabal era tão ruim, tão ruim, tão ruim. Tinha um coração tão ruim que ele caiu durinho e morreu. Não estou falando de você orar para o seu marido morrer, não. E nem você orar para a mulher morrer, irmãos. Eu estou falando que quando você entrega para Deus, o Senhor sabe lidar com aquele que tem um coração duro, com aquele que tem uma dura cerviz. E o Senhor sabe recompensar aquele que entende o peso de uma aliança. A Bíblia fala que Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Nada. Então, todo bem que você faz ao seu cônjuge, todo bem que você faz para a sua família, está acreditando no céu. No tempo certo você vai colher, em nome de Jesus, porque a Bíblia diz, se você não desistir, e nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que prosseguem. Há um plano de Deus para a sua família. Queridos, família é algo muito lindo, é algo que está no coração de Deus. Família é algo poderoso. Imagine, você vai deixar uma descendência. A sua descendência
vai perpetuar até a volta de Jesus. Agora, é muito interessante, porque repousa sobre nós uma responsabilidade incrível, porque Deus, quando estabeleceu o casamento, Ele estabeleceu o casamento para ser o exemplo de como é o relacionamento de Jesus com a igreja. Então, casamento é algo muito profundo. Casamento não é só duas pessoas que vivem numa casa, que dividem as coisas, dividem os problemas e reclamam quase o dia todo. Casamento, existe um propósito. Eu e o meu esposo temos o propósito e precisamos ter como objetivo refletir a forma que Jesus se relaciona com a igreja dele. Como nós temos refletido isso dentro da nossa casa? Como os nossos filhos têm visto o nosso casamento e têm pensado assim, cara, eu quero casar. Por que hoje o tempo passa e os jovens menos querem casar? Será que os exemplos que estão sendo dados dentro de casa, de fato está sendo o exemplo daquilo que Jesus gostaria que fosse? O que eu posso fazer para melhorar esse exemplo dado, essa vida vivida? Quando eu trabalho fora, a minha casa, ela precisa ser o lugar que eu mais desejo estar. O lugar que eu mais queira voltar para estar lá. Do lado do meu esposo, do lado da esposa, com os filhos. Mas isso é responsabilidade dos dois. Nós precisamos entender que nós precisamos ser fiéis a essa aliança. É na saúde, é na doença, é na tristeza, é na alegria. É na abundância, é na escassez. Estaremos juntos. Nós estaremos juntos. Nada vai nos separar. E assim nós temos que prosseguir. Por que nós não... por que nós temos a dificuldade de dar o primeiro passo no que diz respeito a render? Quando um problema instala dentro no relacionamento, um fica esperando pelo outro. Gente, quando eu casei, eu tinha tanta dificuldade de pedir perdão, que vocês não estão entendendo, não. Misericórdia. Era só eu e o Sérgio dentro de casa. A casa era muito grande, só que não, era pequenininha. Aí eu estava assim, a gente discutia e eu emburrava. Porque lá em casa eu que emburrava. Aí eu ficava emburrada, e aí, como nós somos templo do Espírito Santo, né? Aí o Espírito Santo começa a nos incomodar. Porque se você emburra e não sente nada, se você briga e vai dormir tranquilo, se para você está tudo bem quando tudo está errado, algo está errado. Né? Aí eu falava, eu tenho que pedir perdão. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu dar um toque para vocês. É melhor evitar ter que pedir perdão. Se você tem dificuldade de pedir perdão, evita ter que pedir perdão. Evita a briga. É melhor, desgasta menos. Aí eu ficava. Aí o Sérgio, às vezes, estava deitado no sofá na sala. E eu no quarto. Aí eu falava assim, vou pedir perdão. Vou pedir perdão, vou pedir perdão. Aí eu saía, pedir perdão. Aí o Sérgio deitado aqui. E eu passava assim. Aí quando eu olhava ele, me subia uma ira tão grande da razão, que só eu que acho que já senti isso, acho que ninguém mais aqui já sentiu. Aquela ira, tipo assim, vou pedir perdão, não, eu vou te matar. Quando eu via, eu já estava lá na cozinha. E não tinha pedido perdão. Aí passava, eu tenho que pedir perdão, meu Deus do céu, eu vou pedir. Aí eu olhava e falava assim, mas ele não merece, eu não vou pedir perdão. Olha, resumindo, a forma que eu encontrei de aprender a pedir perdão era fazendo bilhetinho. Me perdoe, te amo. Eu escrevia no espelho do banheiro com batom. Me perdoe, te amo. Mas eu não conseguia falar. Só que aquilo eu fui desenvolvendo porque eu não podia permanecer naquele lugar. Muitos casais, eles empacam em certas situações porque eles não querem ceder. E ceder diante de Deus, gente, é honroso. Deus valoriza isso. Quando eu sei que eu estou errado, eu preciso. Porque assim, estar errado não é aos olhos do meu marido, das pessoas, é diante do olhar de Deus. Se eu já dei margem para a briga dentro de casa, eu já estou errado. Você não tem nem que pensar no outro, você tem que pensar em você e reparar, porque você já está errado. Não, pastora, mas ele que errou.
Então, eu fui desenvolvendo através de bilhetim, Aí, hoje, eu não tenho dificuldade de pedir perdão de jeito nenhum. Não tenho, graças a Deus, mas não foi fácil. Passamos já tanta coisa, que se a gente for contar metade é capaz de vocês tudo não voltar no próximo dia. Né, amor? Meu Deus, se os pastores já passaram e passam por isso, imagina nós, né? Casamento é desafio, mas é tão gostoso quando você entende que em Cristo você está conseguindo vencer a você mesmo. Porque no casamento a minha luta não é contra o meu esposo, a minha luta é contra eu mesma. Você tem que vencer você para você viver bem. É você. Porque na medida que o Senhor vai trabalhando em você, o Espírito Santo ele vai trabalhar no outro. Ele vai. Não preocupa, não queira ajudar Deus. Deus sabe como lidar com aquele que tem o coração duro. Ele sabe, ele enfia um anzol no nariz e traz, nem que seja desse jeito, mas ele traz. Não se preocupe. Só entenda que o seu procedimento é diante do Senhor. Me lembro que quando nós éramos noivos, Sérgio veio para a redenção antes de nos casarmos. E nós ficamos 3 meses sem nos ver, porque ele veio para cá e voltou para Brasília para casar e me trazer. Aí eu lá trabalhando empolgada, né, casamento chegando, aí aquela aliançona, porque eu não sei que mistério é esse, quando você fica noiva, a aliança pode ser fina, que ela brilha, ela reluz, né? Você tá vendo aquela aliançona no dedo, e eu feliz. Que bom que você vai casar quando? Janeiro. Nossa, que legal, cadê seu noivo? Está lá no Pará. Você está louca? Gente, eu só ouvia isso. Você está doida? Está fazendo o quê? Não, a gente vai mudar para lá, ele está lá, já tem 3 meses. Meu Deus do céu, você é doida. E aí, o povo pensava assim, ela não deve dormir. Gente, eu nunca perdi uma noite de sono por causa do Sérgio. E o Sérgio aqui sendo tentado, a mulherada em cima, uma confusão. E eu nem... é porque eu confiava no meu taco? Eu não, eu confiava na aliança que eu tenho com Deus. Se ele aprontasse, Deus não iria permitir eu entrar na braquiara, como diz o outro. Entendeu? Aí, minha sogra falava assim, Paula, vamos orar pelo Sérgio? Vamos, minha sogra. Vamos orar pelo Sérgio, porque se ele aprontar, a aliança vai chegar lá pelo correio, porque na época nem Sedex tinha. Mas nós precisamos, por que nós precisamos de ter um procedimento diante de Deus que vale a pena? Porque é Ele que vai cuidar da gente. Nunca perdi uma noite de sono, de jeito nenhum. E o bichinho sofreu aqui, né, amor? Pode confessar. Aí ele aqui, para vocês terem noção, a ótica era do lado de uma academia, gente. Gente do céu. Aí ele fala assim, mais ou menos. Quem conhece o Sérgio sabe, né? Sofreu, mas ele também tinha uma aliança com Jesus. E a questão nossa não era apenas uma aliança que nós iríamos firmar um com o outro. Primeiro era com Deus. E o cristão precisa entender que a nossa primeira aliança é com o Senhor. Então, a minha dívida de lealdade, de fidelidade, de esforço para fazer dar certo é com o Senhor. Porque foi diante dEle. Então é para Ele, tudo é para Ele. Não é porque se for um sobre o outro, vai ter dia. Eu estava ouvindo um diálogo, uma conversa com 3 senhores, onde um deles já tinha sido casado há 47 anos, e os outros 2 há 42, e os outros 2 37 anos. Um deles, o mais velho, é o John Piper. Piper ou Piper? Piper? Obrigada, pastor, porque de poliglota não tem nada. John Piper. Então, ele é um autor de livros e é pregador batista, se eu não me engano, ele é uma bênção. E aí, eles conversando, e um deles falou o seguinte, que encontraram com um senhor já bem velhinho e perguntaram, como assim, você é casado há tantos anos, 60 e tantos anos, e você nunca pensou em divórcio? Aí diz que o senhor... divórcio não, mas homicídio várias vezes. Então, acontece. Não é pecado você pode irar, sabia? A Bíblia fala assim, que a gente pode até irar, a gente só não pode pecar pela ira.
Então, se você ficar irado, se você pensar em homicídio, só fique pensando, vai para os pés de Jesus e confessa o seu pecado, pede graça e tudo vai se resolver. Então, não é um casamento, não existe casamento perfeito, que não tenha problemas, não é? A gente tende a olhar para os outros e achar que tudo é perfeito. Não existe nada perfeito, mas existem aqueles que se esforçam por entendimento, entende? Nós aqui, qual é o nosso objetivo com essa palavra? É entendermos que a aliança que nós temos com o nosso cônjuge é para ser eterna. E para que a gente consiga ser fiel a isso, nós precisamos entender que precisamos contar com a ajuda do Senhor. Com a ajuda de Deus, nós vamos ser fiéis a essa aliança. Vai ter momentos difíceis, vai ter momentos de... alguns falam assim, que não presta trabalhar marido e mulher junto, né? Eu, quando era mais nova, o Sérgio falava que o sonho dele era, assim, sonho no modo de dizer, né? Para nós trabalharmos juntos. E eu, sempre muito temperamental, né? Eu falava, de jeito nenhum, é começar a trabalhar num dia separando o outro. Dá certo nunca, porque nós dois somos muito diferentes de temperamentos. Hoje, pelo convívio, a gente tem objetivos iguais, temos unidade, graças a Deus, né, amor? Que, aliás, é uma coisa que a gente precisa desenvolver, unidade entre o casal. Apesar de serem diferentes, nós precisamos construir unidade. Eu falava, não dá certo, não. E aí, nós trabalhamos juntos, e por incrível que pareça, dá certo. Está dando certo, já tem muitos anos que está dando certo. Mas assim, existe uma vantagem. Quando eu fico nervosa, né? Aí eu falo assim, tchau. Aí eu levanto da minha mesa e vou para casa. Você não pode me despedir, eu sou sua secretária particular, então deixa eu respirar lá na minha casa. Mas o fato é, gente, que esses BOs de casamento acontecem. É normal, eu não posso me entregar a eles, eu não posso deixar que o diabo cresça nessas coisas, entende? Porque se existe um plano de destruição, isso vem do inferno. E o diabo, ele tem sede de destruição nas nossas vidas, nos nossos casamentos, nas nossas famílias. Divórcio nunca vai ser uma solução. O divórcio nunca vai ser. Agora, para não acontecer o divórcio diante das crises, precisa de ter rendição pessoal. Eu preciso me render a Jesus, ao senhorio de Jesus. Eu preciso me colocar nas mãos do Espírito Santo para Ele me ajudar. Ele vai me ajudar a vencer tudo que for necessário. Sozinho, nenhum de nós aqui conseguimos. Não tem como você conduzir um casamento tranquilo, apesar das lutas, você conduzir um casamento em vitória, se você não contar com a ajuda do Espírito Santo. Mas é possível viver bem, ser feliz, sorrir, ter leveza, só vai depender da rendição do nosso coração. Amém? Yuri, você tem como colocar aí para mim? O Yuri vai colocar só um áudiozinho que eu achei interessante. E antes de você colocar, Yuri, deixa eu só falar sobre a questão do anel da aliança. A Bíblia não fala que a gente tem que usar anel, mas a nossa cultura a gente usa o anel. E por quê? Porque toda a aliança ela precisa de um memorial, de algo para a gente olhar e lembrar. A Bíblia ela é repleta de alianças feitas com Deus, onde até pedra foi memorial. Então, usar a aliança, ela é fundamental, porque ela é um memorial, e olhar para ela precisa me fazer lembrar assim, eu tenho uma aliança, que eu fiz diante de Deus, e eu vou honrar essa aliança em nome de Jesus. Amém? Pode colocar aí, Yuri, por favor. Eu tenho 2 garotos lá em casa. E esses dias eu fui pregar num evento para adolescente. E perguntei quem não queria casar. E me assustei com o número de meninas que levantaram a mão. E eu perguntei por que elas não queriam casar.
E uma das meninas disse: para viver o casamento que meu pai vive com minha mãe, pastor, eu prefiro viver solteira, eu prefiro ficar sozinha. Que exemplo nós estamos dando dentro de nossa casa? Não existe sucesso sem sucessão. Nossa história não pode parar simplesmente em nós. Tem que continuar nos nossos filhos. Não simplesmente uma história de fé, não, mas uma história de família. O que nós vamos deixar para essa nova geração? Qual é o referencial de casamento, de família que nós vamos deixar para os nossos sobrinhos, para os nossos vizinhos? Futuro, quem cria somos nós. E hoje não temos mais tempo para cuidar dos nossos filhos, dessa nova geração. É o ativismo, é tanta coisa para fazer, cada um tem sua agenda. Hoje o pai sai de casa, o filho está dormindo. O pai chega em casa, o filho está na faculdade. O tempo passa, o menino está na sala, você olha para sua esposa e diz: quem é? Ela diz: é o nosso menino. Hoje se perdeu o laço. Poucos pais têm laço com os filhos. É proximidade, cara. Pense nisso. Ame mais, brinque mais, sorria mais. Eu tenho lutado hoje contra o adultério, o divórcio, a pornografia, a pedofilia, e tenho procurado trabalhar em prol da unidade da família. Nunca desista do seu casamento. Aconteça o que acontecer, segura na mão do Senhor e dê sequência à sua história. Fique de pé, por favor, meu bem, vem cá. Segura na mão do seu cônjuge, nós vamos orar. Existe uma responsabilidade sobre nós, irmãos. Quando a igreja do Senhor entender que não é sobre nós, existe uma geração aí fora clamando por exemplo, clamando por honra, por fidelidade, clamando, e essa responsabilidade está sobre nós. E se nós contarmos com o Senhor, ela pode ser cumprida de uma forma tranquila, feliz, em amor. Então, que você, nossa proposta com o curso de casais aqui na igreja, é levantar casais com entendimento de que fizeram uma aliança diante de Deus, e que essa aliança precisa ser honrada. É de propor para cada casal que cada um possa desejar ser um reflexo do relacionamento de Jesus e a igreja dentro das nossas casas. Essa geração precisa de olhar para nós como casal e dizer: cara, eu quero formar uma família. Então, que nós possamos encontrar força no Senhor, disposição pessoal de nos tornarmos pessoas melhores. Porque não é sobre razão, não é sobre quem está certo ou errado. É o quanto do Senhor nós vamos deixar nessa terra. Quantas famílias vão ser estabelecidas pelo nosso exemplo. Essa é a questão. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar. Nós queremos te agradecer. Mas também queremos te pedir perdão, Deus. Nos perdoe. Por muitas vezes nós humanizarmos tanto as coisas. Nós fizemos uma aliança, foi diante do Senhor Todo-Poderoso, aquele que criou céus, terra. Meu Deus, nos perdoe. Nós precisamos, abra o nosso entendimento para, de fato, compreendermos o valor que temos um com o outro. Que a aliança é algo para ser eterno e que é possível vencermos a nós mesmos. Que possamos contar com Teu Espírito para nos ajudar, que possamos nos comprometer contigo, Deus, em nome de Jesus. Nós abençoamos cada família aqui representada, que de cada casa aqui representada, outras famílias possam surgir,
casamentos saudáveis, filhos saudáveis. Oh Deus, nós te pedimos, Pai, que nós venhamos ser instrumentos, a começar na nossa casa, ó Deus, na nossa cidade, na nossa nação, de famílias que amam o Senhor e que possam mostrar que é possível sim manter um casamento saudável, feliz, com paz, apesar das dificuldades. Nós abençoamos cada casal, nós te pedimos que toda obra que o diabo tem lançado contra cada família aqui, Senhor, seja destruída, em nome de Jesus, que haja entendimento, que haja consciência em cada casal, em cada pessoa, de saber com quem está lutando, Deus. Abre os nossos olhos espirituais, que possamos nos levantar contra, de fato, quem precisa, que possamos nos aliar juntamente um com o outro, que possamos respeitar mutuamente, nos amar, que os olhos de um sejam para com o outro, meu Deus, em nome de Jesus, que possamos tapar as brechas das tentações, e que o nome do Senhor possa ser honrado através dos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor nos ajude a mantermos a nossa fidelidade, primeiro contigo, depois com o nosso cônjuge. Em nome de Jesus, amém.